Aqui, ali? Sim. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Para mim é uma honra estar aqui para falar um bocadinho daquilo que eu, no fundo, já falo há mais de 30 anos para muitos públicos, na RTP há 14. Vamos tentar levar-vos até à Lua, até Marte. Não vamos começar por aí. Temos que começar por aqui pela Terra. Temos que começar pelas órbitas próximas da Terra. E para vocês terem uma pequena ideia do profissionalismo da organização deste Summit, acertaram num dia lindo em termos de efemérides e que no fundo vai nortear também um bocadinho da nossa conversa. É que há precisamente 69 anos foi inaugurado o primeiro sistema de cabo telefónico transatlântico do mundo. Foi feita a sua primeira comunicação transatlântica do mundo por cabo submarino, há 69 anos. E há 51 anos foi publicado o primeiro estudo que apontava para o efeito nocivo dos sprays de aerossóis na camada do ozono. E o que é que isto tem a ver com o espaço? Tem talvez a dizer muito com o espaço. Quer telecomunicações, quer também, no fundo, a pegada ambiental que o espaço também acarreta. E vivemos o tempo do New Space. O tempo em que, como a vice-administradora, uma antiga vice-administradora da NASA, Lori Garver, disse: bem-vindos à época em que o capitalismo chegou ao espaço. A poderosa Morgan Stanley diz que a faturação da indústria espacial em 2040 vai chegar aos 1,1 trilhões de dólares, estou a utilizar a escala americana. A McKinsey diz que vamos atingir mais do que isso, 1,8 mais cedo, em 2035. Muito alicerçado naquilo que será a procura pelas telecomunicações. Certamente que vocês já foram presenteados em várias notícias com o lançamento de satélites, nomeadamente de Elon Musk e da sua Starlink, da quantidade de comboios de luzes que isso faz no céu, que eu na RTP recebo muitos e-mails de pessoas assustadas a pensar e a perguntarem se estamos perante uma invasão alienígena. A União Astronómica Internacional diz que no final desta década, a cada segundo do dia, estarão acima do horizonte, do dia e da noite, estarão acima do horizonte pelo menos 5.000 satélites. Estamos, portanto, a falar de uma indústria. Eu, se calhar, vou começar por aí. Ricardo, presidente da PT Space, da Agência Espacial Portuguesa. O capitalismo chegou mesmo ao espaço? É isso com que nós lidamos e que as futuras gerações também têm que se habituar a um céu recheado de pontos de luz, mas que estão a trabalhar também para a Terra? Muito obrigado também pelo convite e essencialmente trazer esta área, uma área de fascínio. Se calhar olhamos para o espaço projetando-nos nós próprios nesta insignificância, neste ponto azul claro, onde muitas vezes nós depositamos a esperança de voltarmos a ser outra vez. Eu sou daquelas pessoas que ainda dou corda ao relógio, porque sinto, de alguma forma, uma proximidade com aquilo que é este imaginário do espaço e o tempo, e também transportamos, cada um de nós transporta aquilo que é o universo, os nossos átomos, as nossas moléculas, e este fascínio de perceber como é que isto tudo se junta para nós termos consciência, formar os órgãos, o cérebro e com eles também interagirmos sobre a criação do universo, nós próprios, nossa projeção neste infinito espaço de conhecimento. É claro que tudo, e se nós olhamos para aquilo que foi a gênese da corrida espacial, portanto, com digamos, o epílogo do homem de conquistar a Lua, há sempre duas motivações. Uma, obviamente, é a extensão geopolítica do território. Nós vivemos num momento em que parece
que nada se descobre, tudo se conquista, pelo menos aqui na Terra. Não há novos territórios por descobrir, não há 1 centímetro quadrado que não tenha dono, digamos assim. Portanto, nós estamos na era das conquistas e quando olhamos para aquela que nós designamos como a última fronteira, e que muitas fronteiras que encerra o outer space, aquilo que é o espaço comum utilizável não é mais do que hoje uma arena para a extensão geopolítica dos territórios, ou seja, as novas conquistas. Mas também há outra motivação, e é a motivação que hoje nos entra sistematicamente pelos noticiários adentro, que é os recursos, as tais terras raras. Portanto, estas 2 dimensões, que são dimensões económicas, obviamente fazem do espaço um lugar económico, um lugar de projeção da economia. Lá está a extensão geopolítica daquilo que são as nações, as suas pretensões, mas também uma nova dimensão que toda a economia traz, a questão, obviamente, da segurança e da defesa. Se nós temos um ambiente económico, hoje só é possível nós, de alguma forma, e as nações e os Estados, protegerem a economia através de uma estrutura de defesa e de segurança. Daí estes espaços de conquista, em particular naquilo que se perspectiva para aquilo que é mais próximo, a corrida à Lua, já nesta década, não é mais do que a extensão pela economia também. E atrás vem a defesa. Aliás, num estudo muito conhecido no setor, da McKinsey, em que eles entrevistaram cerca de 100 líderes da área espacial de todo o mundo, e depois resumiram em alguns pontos aquilo que são as urgências que os líderes querem que os políticos resolvam, e ainda por cima num summit com este título, acho que teria toda a lógica falarmos do que é que são essas preocupações que esses líderes espaciais têm e do que é que eles querem, no fundo, perceber. Leis aplicáveis e direitos de cidadania a bordo de habitats privados, e nós também vamos ter isso, provavelmente, no início da próxima década. Direitos de propriedade e uso em imóveis lunares importantes, como os picos de luz eterna, ou seja, os locais da superfície da Lua onde temos luminosidade durante toda a extensão do dia, gestão de tráfego espacial e regulamentação do espectro de satélites, regulamentação das emissões de radiofrequência na zona de silêncio da Lua, evolução das leis da propriedade e apropriação na superfície lunar, regulamentação da contaminação interplanetária e direitos de propriedade e minerais em corpos celestes. No fundo, o que eles pedem é uma espécie de ordem, regulação, regulamentos internacionais, para que todos possam entender. Visto de fora, eu tenho sempre a impressão que nós temos, se calhar, demasiada regulamentação na Terra, muito pouca regulamentação no espaço. Concorda com esse ponto de vista? A regulamentação, nós estamos a falar do espaço útil, ou seja, o espaço onde nós projetamos de alguma forma a tecnologia para o nosso benefício. E temos um exemplo muito concreto, que toda a gente conhece com certeza, que é a utilização das telecomunicações, em particular, enfim, aquilo que é mais conhecido, as constelações de satélites, a Starlink. Na realidade, nós vivemos, de alguma forma, um momento é first come, first serve. Isto tem a ver um pouco com a ideia de que o espaço é infinito. Nós tínhamos essa ideia dos oceanos. Eu lembro, em particular, quando se começou a trazer as preocupações também da sustentabilidade dos oceanos, havia uma ideia que, aliás, os esgotos são isto mesmo, nós despejávamos tudo que era esgotos no oceano pelaquela ideia de infinito, é uma ideia de que é suficientemente grande para não haver estas preocupações ambientais. Tornou-se um problema, tornou-se absolutamente algo irreversível que fizemos nos oceanos. E o espaço próximo, aquilo que nós designamos como espaço útil, onde nós colocamos estes milhares de satélites, milhares de cápsulas, de lançadores, é algo que começa de facto a estar congestionado e naturalmente é necessário uma regulamentação. A questão aqui é outra. A questão é que talvez de uma forma por necessidade e não por estratégia, diria assim, é que essa regulamentação pode ser aplicada. Porquê? Porque o congestionamento é de tal forma, ou será de tal forma no espaço útil, até sensivelmente aos 500 km, que é o mais 500, 600 km, mais preocupante, que é uma necessidade das próprias empresas o fazerem, terem essa regulamentação. Um certo equilíbrio, uma certa coordenação. É por isso que nem se diz Space Traffic Management, mas coordenação em vez do management.
E isto traz, obviamente, aqui questões enfim, de cooperação internacional, não é? Como eu disse no início, nós Mas é tínhamos... fácil ratificar internacionalmente Não, repara, estes tratados? Miguel, nós temos o acordo Outer Space, não é? De 67, Datado, não é? 67. 67, com uns novos princípios que foram sendo adicionados sistematicamente. Só que estes anos, enfim, de uma prática comum, de um espaço praticamente sem uma área, praticamente sem lei, aplica-se um bocadinho aquilo que se tem aplicado aqui na Terra, não é? A bom rigor. No espaço marítimo havia a necessidade, e houve a necessidade, também pelos próprios players, stakeholders, terem uma certa ordem naquilo que era um caos que havia no direito marítimo, não é? Depois, posteriormente, no direito marítimo. Hoje esta necessidade é premente. Agora, colocam-se aqui questões diferentes, dependendo do espaço que nós estamos a olhar. O espaço útil, como disse, é aquele de até 500 km, onde se colocam todas aquela parafernália de tecnologia que, de alguma forma, molda hoje a sociedade digital. Mas na Lua, por exemplo, enfim, nos asteroides, em Marte, eu penso que nós estamos aqui a falar de uma narrativa completamente diferente. Não são baldios. E não são baldios. Não sei se não são baldios. Eu não sei se não são baldios. Hoje, reparem, quando o homem foi à Lua, temos no nosso imaginário, Neil Armstrong espetar a bandeira na Lua em nome da humanidade. Mas nós já lá vamos. Nós, quando formos à Lua, vamos falar sobre isso, porque antes acho que é importante também realçar, para além do traffic management, a questão da pegada ambiental, que ainda vamos ter, e chama a atenção para um artigo preocupante. Foi publicado numa revista da especialidade, portanto, uma revista com revisão de pares, assinada pelo engenheiro português José Ferreira, que trabalha numa universidade norte-americana, e que ele diz que a destruição de um satélite típico de 200 kg pode gerar cerca de 30 kg de nanopartículas de óxido de alumínio. O problema do óxido de alumínio é que, ao longo de muitos anos, aliás, ele até fala em cerca de 3 décadas, à medida que vai baixando para camadas mais baixas da nossa atmosfera, encontra depois a mesosfera, reage com quem? Com o ozono. O óxido de alumínio e o ozono são inimigos terríveis. E, portanto, diz este engenheiro português que podemos já estar a atirar para a próxima geração um problema grave ambiental criada para a evolução, para este novo capítulo da economia espacial, e lança-nos um paradoxo muito interessante e que, sinceramente, quase me parece uma quadratura do círculo, que é, eu não tenho nada contra os satélites, pelo contrário, nós precisamos deles, a partir do momento em que temos os nossos frigoríficos a comunicarem com os nossos telemóveis graças aos satélites, imaginem então quantos são necessários para cumprir o sonho de internet das coisas. Mas como é que nós vamos conciliar essa necessária evolução tecnológica e colocação de satélites com a preocupação ambiental? Miguel, mas isso já existe. Vamos pensar, por exemplo, na propulsão nuclear, não é? A propulsão nuclear foi algo utilizado no início da era espacial, até para assegurar as componentes de energia em missões de longa duração, só que havia um problema, não é? Primeiro, no seu lançamento, se houvesse um problema de reentrada, era um problema ambiental, não é? E tudo o que implica a radiação nuclear. Hoje ainda se coloca, mas também há, nesse aspecto, alguma coordenação internacional, já começa de alguma forma a definirem-se alguns princípios para a reentrada, para a sustentabilidade. Mas continuamos a ter satélites construídos com o mesmo tipo de materiais. Sim, como é evidente, não é? Mas isto depende sempre também das boas vontades. Nós vemos também, por exemplo, testes com mísseis para destruir satélites, portanto isto não abona nada em termos daquilo que é a sustentabilidade no outer space, mas, como eu disse inicialmente, há países que se alinham numa questão de importância sobre a sustentabilidade do outer space, há outros que não. Não é? Isto é o respeito pela ordem global, nos céus, seja lá qual for, não é? Nós temos, por exemplo, houve testes com a China e com a Rússia a destruir nas cinturas orbitais próximas satélites que provocam nuvens de debris, portanto, de lixo espacial, que é um problema eterno, diria assim, não é? Dentro da nossa escala de tempo, não é? Agora, há um conjunto de princípios, principalmente entre as grandes agências, eu diria as agências responsáveis. Não quer dizer que a China não seja, e eles cada vez mais têm essa preocupação, mas entre o Japão, a própria Europa e a NASA, no sentido de tornar possível
senão qualquer dia nós nem conseguimos sair aqui de um enxame, digamos, de lixo espacial para cumprir o desígnio da espécie cósmica, não é? Que nós pretendemos ser. Não é? E, no fundo, também tentar perceber qual é o próprio papel de Portugal. O Ricardo esteve ontem numa conferência em Bruxelas sobre Access Space, EU Space Access. Fico muito contente por estar aqui, porque eu sei que chegou mesmo de madrugada. Portugal assumiu este ano a presidência do European Commercial Spaceport Forum. Temos o aeroporto espacial em Santa Maria, já licenciado, e que também terá em breve atividade comercial. Vivemos num país em que no sistema educativo, a oferta universitária, temos cada vez mais cursos de engenharia aeroespacial. Qual é o papel que Portugal pode ter neste capítulo da indústria aeroespacial, das nossas ligações com o exterior e das cooperações internacionais e institucionais? Nós não nos devemos, se calhar, esquecer que a economia espacial é uma economia de escala sem precedentes. Eu posso dizer que todo o ecossistema espacial europeu é sensivelmente menos de metade daquilo que é, portanto, de todos os países da Europa, incluindo também a UK, é menos de metade daquilo que é, digamos, os Estados Unidos. Não é? Para ter uma ordem de grandeza, há uma componente absolutamente fundamental no desenvolvimento do programa espacial de um país, e em particular de um país pequeno, que é operar em termos daquilo que é a cooperação internacional, neste caso no contexto europeu. Portugal só faz sentido se acrescentar alguma coisa no contexto europeu. E a pergunta que se pode fazer é, e o que é que pode acrescentar, não é? Nós, se olharmos para aquilo que é o potencial, eu diria, talvez desta forma, o potencial não realizado de Portugal, é olharmos para a nossa atlanticidade, a nossa centralidade no Atlântico. E, de facto, essa centralidade é uma matéria-prima, e como a definição de matéria-prima, transforma-se e vende-se, não é? E produz impacto económico. É um pouco essa questão. Olhamos para, por exemplo, a nossa posição no Atlântico como uma gateway para o espaço. E a gateway nos dois sentidos. Portanto, é uma ambição que vai ser realizada já a partir do próximo ano, nos primeiros 6 meses, nós termos, e Portugal ter um acesso ao espaço, para já suborbital, através do Porto Espacial Santa Maria, mas mais que isto. Nós, quando olhamos para a economia do espaço, nós olhamos para uma expressão que dá aquilo que hoje nós conhecemos com a SpaceX, que é a reutilização, o retorno de missões. Portanto, nós estamos a tentar fazer com que também Portugal dê uma resposta na Europa para um hub de retorno de missões espaciais. Estão previstas 3 missões espaciais de retorno no hub de Santa Maria. Portanto, é uma resposta, mas é uma resposta também no contexto europeu, daquilo que são as iniciativas do acesso ao espaço. Não há economia espacial se não houver acesso ao espaço. E um acesso ao espaço affordable, portanto, de custos reduzidos, não é? Mas também há outra componente, a componente que nós hoje vivemos num paradigma completamente diferente que vivíamos há 3 anos atrás, a componente da defesa e segurança, e a própria defesa e segurança tem um papel, neste momento, absolutamente, digamos, âncora, para nós, de facto, termos uma economia espacial na Europa. E Portugal tem que fazer parte de algo maior. A construção de escala não é feita só cá, é feita com contribuições a partir de cá. E isso vê-se em particular, por exemplo, quando nós participamos na Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Portuguesa, portanto, é responsável por assegurar a participação portuguesa, e Portugal já está presente das grandes missões mais complexas, não as faz como Tier 1, ou seja, Main Contractors, mas faz como componente de sistemas e subsistemas. Ou seja, é o conceito de... é uma área... o setor espacial é um setor de uma escala sem precedentes. E para produzir, por exemplo, vê-se a questão da SpaceX e do Starlink. Nós hoje, podemos fazer talvez aqui uma comparação, que iniciativas na Europa é que nós temos semelhantes? Diria que não as temos. Sim. Temos um embrião de cada uma delas. Teremos daqui a 5 anos, eventualmente, a mesma resiliência, a mesma independência nestes 2 segmentos, no acesso ao espaço e nas telecomunicações. Mas é um processo de construção em escala e só uma Europa junta é que pode fazer isto. Então vamos para o espaço, vamos então para a Lua, vamos para Marte. Durante muito tempo, ainda continua, a NASA diz que quer regressar, os Estados Unidos querem regressar à Lua, mas acrescentam agora uma outra questão, que é, queremos regressar para ficar, para criar estações para uma permanência duradoura da humanidade na Lua e em Marte. Para isso nós precisamos de habitats,
precisamos, se calhar, de uma nova arquitetura, precisamos de uma nova maneira de fazer o design nos interiores e a Nini Andrade Silva, que não pode estar connosco fisicamente, vai nos ajudar, no fundo, a compreender como é que podem ser esses futuros habitats espaciais. Eu apresentei um hotel agora em Madrid, a semana passada, em que era um hotel digital. É um hotel que eu há 15 anos quero fazer este hotel e ainda não consegui ninguém que me fizesse esse hotel comigo. Um dia vou conseguir, penso eu. E a chave do quarto é uma pen drive e quando se entra no quarto podemos ter o que quisermos, até podemos estar na nossa casa. Portanto, a imaginação é o máximo que se pode ir. E eu penso que num futuro, num outro planeta, será uma coisa deste género. Eu acho que, e não sei como é que é, mas se conseguirmos água, se conseguirmos criar, talvez dentro de estufas, não sei, mas criar uma floresta, criar a natureza vai ser muito, muito importante. E o resto será tudo muito simples, será tudo mais o que se sente e não o que se vê, que na realidade é o que eu sempre digo, o mais importante é o que se sente, não é o que se vê. E eu acho que uma cidade do futuro será assim, muito mais digital e dar muito valor ao que nós hoje em dia não damos e que é o essencial, que é a natureza. Para mim seria uma árvore e acho que as pessoas iam dar tanto valor a isso, à água, às árvores, isso é o mais essencial. Porque o futuro, quer dizer, nós estamos a caminhar cada vez mais para o futuro digital. E para viver neste futuro digital, pelo menos com a mentalidade que nós temos agora, que eu não sei o que será no futuro, faz muita falta a natureza. Eu acho que vai ser a grande obra de arte. As casas serão muito mais em comunidade. Eu acho que as pessoas vão estar muito mais juntas e não cada um na sua casa. Eu acho que esta coisa de cada um ter a sua casa e o seu espaço e as minhas coisas, que são tão importantes, vão deixar de ter importância. Porque o que nós queremos é uma sobrevivência. E uma sobrevivência, acho que as pessoas vão estar muito mais juntas, muito mais a viver em comum. Penso que teremos uma cama, um quarto, a cozinha à partida seria uma cozinha comum, isto na minha opinião, e em que as pessoas têm muito mais tempo para estar juntas, para ter alegria, para estarem... Eu acho que as pessoas vão começar de novo, mas já no futuro, já numa parte mais à frente. É que eu acho que as pessoas já viram tanta coisa que fizemos na Terra que não devíamos ter feito, e que agora já sabemos que não devíamos ter feito. E então vamos dar muito mais valor em termos as nossas plantas, em cuidar da nossa natureza todos juntos. E penso que as casas deverão ser casas grandes. Talvez, imaginemos um hotel, onde cada um tem o seu quarto, mas as zonas são comuns. E penso que será uma coisa deste género. Eu acho que o futuro será pelo digital, mesmo no que respeita à arquitetura e à decoração. Terá uma capa para nos proteger, mas tudo dentro eu acho que vai passar pelo digital. Portanto, eu acho que não haverá essa coisa de a jarra, a cômoda, estas coisas. Haverá um conforto, mas não tanta coisa como nós temos, e comprar, até porque já não temos espaço para pôr tantas coisas. É impossível, o espaço começa a acabar um espaço. Isso foi um luxo que pertenceu. Aliás, nós vemos pelas marcas, as grandes marcas atualmente começam a vender experiências. As grandes marcas internacionais cada vez mais vendem experiências, em vez de vender, ainda fazem os produtos, claro que os produtos são essenciais, mas cada vez mais investem em experiências. E eu penso que o futuro num outro planeta passa por experiências, por sentimentos e por vivermos com um mínimo, mas com um grande conforto. Teríamos aqui panos para mangas. Podíamos estar aqui o resto do dia a falar sobre estas provocações, no fundo, que a Nini também nos deixa. Eu gostaria de apenas dizer que não sabemos exatamente quem é que vai regressar à Lua, ou a Marte. Temos novamente uma corrida espacial com os Estados Unidos, com a China, com marcas ao espaço.
mas eu acho que se Nini estivesse aqui, eu iria provocá-la, e penso que o Ricardo me acompanha nesta provocação, que é, quem lá for, nós sabemos uma coisa, esqueçam aquela ideia romântica de ficção científica de estações espaciais à superfície, quer da Lua e de Marte. O que está a ser pensado são habitações dentro de caves, dentro de grutas, em tubos de lava que, felizmente, já estão secos. Não deixa de ser irónico, se calhar, para regressarmos primos para a Terra e para Marte, temos de fazer um regresso às nossas origens enquanto espécie. Voltarmos à caverna, voltarmos aos tubos. E, se calhar, essa própria arquitetura também vai ser completamente diferente. E já agora, Ricardo, a humanidade que for a Marte vai demorar 8 meses a chegar lá, 8 meses a regressar. Nós sabemos que o nosso corpo tem alterações tremendas em termos do seu funcionamento, da sua fisiologia, apenas com poucas semanas no espaço. Não fomos feitos ainda organicamente para a aventura espacial. Serão os nossos maiores aliados. Mais do que a tecnologia, é o corpo humano que nós temos que trabalhar para ir para a aventura espacial? Absolutamente. Nós somos o resultado de uma evolução de milhares de anos, não é? Viemos das cavernas e é de facto irónico que o nosso futuro, e se calhar o futuro, com a condição biológica que nós temos, se calhar vai nos levar outra vez às cavernas, em outras latitudes e assim, em outros locais, não é? Nós vivemos num momento de uma convergência tecnológica que vai, de alguma forma, provocar uma revolução sem precedentes dentro, talvez, de uns 10, 15 anos. Há, por um lado, esta dimensão que nós hoje somos confrontados todos os dias com a inteligência artificial, mas há uma parte que ainda não está realizada a todo o seu potencial por causa da computação. Portanto, a computação quântica com a inteligência artificial vai nos permitir abrir portas, eventualmente, para ultrapassar esta questão. Nós, talvez em 10, 15, 20 anos, podemos ser, de alguma forma, formatados para nos adaptarmos, geneticamente falando, obviamente, não é, a novas condições, e se calhar o futuro e a evolução da própria humanidade, e nós como espécie, já atingiu o seu epílogo. Ou seja, a própria evolução é ditada através da tecnologia e não das condições ambientais onde nos encontramos. É o espaço que nos diz que se o quisermos explorar temos que nos transformar. Exatamente, ou seja, temos que nos adaptar àquilo que vão ser as condições. Falaste da questão de ir a Marte. Fala-se, enfim, vamos a Marte já no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 10. Ir a Marte é uma epopeia. Ir à Lua é uma epopeia. Só, enfim, não só pela missão em si, a complexidade, mas também, e quando nós falamos de ir a Marte, ir em termos daquilo que é o corpo humano, digamos assim, não é? É algo que hoje é impossível. Eu diria que o próprio Elon Musk reconhece que poderá ser só a viagem de ida, não é? Nós queremos ir, mas também queremos regressar, diria, não é? Isto tem a ver exatamente com todas as condições que o nosso corpo e a nossa biologia não está preparado. Não é? Nós já ultrapassámos o nosso tempo. Eu queria terminar apenas com um bocadinho de poesia. Não quero terminar a poesia, como é óbvio, queria só terminar um bocadinho de poesia. Nós estamos a falar da nossa posição ativa para com o espaço. Frequentemente me perguntam, a pergunta que mais vezes me fazem, encontram na rua é: mas o Miguel acredita em extraterrestres, em OVNIs e quer que seja, portanto, naquela posição quase passiva. Eu tenho um poema que gosto muito da Diane Ackerman, a escritora, que tem uma relação muito própria com a ciência, um dos melhores amigos dela foi o próprio Carl Sagan, e eu vou-vos ler a parte final, os trechos finais do poema dela, Estamos a Ouvir, que no fundo acaba por encarnar um bocado aquilo que foi a nossa conversa. À medida que os nossos olhos metálicos despertam para a noite absoluta, onde sussurros voam desde o início dos tempos, colocamos as mãos em cima, em concha nos ouvidos, para ouvir os céus. Estamos a ouvir. Em jardins mentais, em verandas reais, estamos a ouvir, extasiados entre os lilazes persas e os grilos, enquanto os radiotelescópios rodam as suas cabeças como se estivessem angustiados. Com as nossas mentes agitadas e a nossa vontade sem limites, e os nossos corpos magros e flácidos, e os nossos desejos galopantes, e a nossa profunda solidão cósmica, e os nossos corações a estibordo, onde o amor se precipita, estamos a ouvir os pequenos bípedes com sonhos gigantes. Muito obrigado pela vossa paciência.